Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é necessário que se realize o que está nas Escrituras. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa primeira leitura, que Paulo acaba fazendo em Antioquia da Psídia, que não é a Antioquia que nós vimos já uns dias atrás. É uma outra Antioquia chamada da Psídia, porque o rei Antíoco, que foi um rei terrível, não é? Fundou várias cidades com o nome dele. Não é? Essa é uma delas. E justamente eles vão para esse lugar, para Antioquia de Psídia. E quando chegou o sábado, eles foram à sinagoga. Daí o chefe da sinagoga disse a eles: irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar. Claro que Paulo aceitou de imediato. Para ele era inclusive um impulso para ele poder falar. Só que Paulo faz um discurso, digamos assim, tipicamente judaico, que é histórico. Vem passando passo por passo da história do povo de Deus, até chegar ao ponto que ele quer. Não é? Para outros seria uma coisa enfadonha, não é? Mas foi isso que ele fez, porque era típico dos judeus, uma coisa assim. E eu compartilho com vocês. Durante mais ou menos 40 anos, o Senhor os cercou de cuidados. No deserto, destruiu 7 nações na terra de Canaã. E foi mesmo, para eles poderem tomar posse da terra prometida. E passou para eles a posse do seu território. Por 450 anos aproximadamente. Veja, eles tomaram posse e ficaram naquelas terras de aproximadamente 450 anos. É um prodígio, porque eles ficaram 400 anos escravos no Egito. Agora, andando por aquele deserto e conquistando uma e outra cidade, né? A palavra de Deus mesmo nos atesta que por 440 anos, aproximadamente, eles tomaram posse do seu território. Então, como vocês estão vendo, Paulo está fazendo história. Depois disso, concedeu-lhes juízes. Se você lembra na Bíblia, a parte própria dos juízes. Até Samuel. Samuel foi o último juiz e foi maravilhoso. Samuel foi maravilhoso. E diz aqui a palavra de Deus: por fim, eles pediram um rei. Vocês sabem como Samuel
tentou fazer de tudo para que não houvesse um rei. Era a turonice de Samuel? Não, porque quem comandava o povo de Deus era Deus. Moisés não foi rei, os juízes não eram reis. Agora eles queriam um rei, porque viram as outras nações que tinham os seus reis, os seus palácios, as suas coisas todas, as suas mordomias próprias de rei, os seus soldados e as suas armas. Eles queriam tudo isso, e Samuel luta, até que Deus disse para ele: não insista mais. Eles não estão negando a você. É a mim que eles estão negando. Terrível, terrível. Não é a mim, não é a você que eles estão negando, Samuel. Mas é a mim, Deus, que eles estão negando. Que Deus nos salve de uma situação assim. Que pelas nossas turonices a gente acabe escolhendo não a Deus, mas as mordomias que o mundo nos concede. O mundo é aliciante e a gente, quando menos percebe, já está deslizando pelas coisas do mundo. Mesmo nós consagrados, corremos esse risco. Mas então, Samuel fez Saul rei. Só que foi um estrago. O que Saul fez até o fim, vocês lembram pela Bíblia, que numa batalha feriram a ele, e ele não, daquela honradez do rei, ele não queria ser morto pelos inimigos. Então pediu que ao escudeiro dele o transpassasse com a lança. Ele ficou com medo e não quis. Daí Saul mesmo pôs a lança e se jogou em cima dela. Coisa horrível. Tremendo. A gente não sabe a sorte de Saul. É só Deus que sabe. Mas o que ele fez foi tremendo. Foi. Um suicídio horrível. E aí, Paulo diz, por fim, Deus fez surgir Davi. E Deus disse, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que vai fazer em tudo a minha vontade. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi teve aquele deslize com Bersabeia, mas tirando isso, Davi foi um rei impoluto, maravilhoso, que governou bem o povo. Teve que fazer muitas batalhas, mas salvaguardou o povo de Deus. E vocês sabem que justamente Jesus é da descendência de Davi, porque Jesus nasceu em Belém. José e Maria foram para Belém para lá se inscreverem no censo que o imperador de Roma estava pedindo. Então, Jesus é da descendência de Davi. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão. Então, agora está no final da história que ele está contando, para mostrar que João tem uma importância especial. Toda essa história veio cair em João para cair em Jesus. Porque nós sabemos que, primeiro, João disse, eu não sou aquele que pensais que eu seja, porque eles pensavam que ele era o Messias. A palavra dele, os milagres dele, né? Todo mundo pensava que João Batista era o Messias. Não, eu não sou aquilo que vocês pensam, não. Mas vede, depois de mim vem aquele no qual eu nem mereço desatar
a correia das sandálias. Que humildade de João. Se ele quisesse, juntava um povo e fazia uma arvasta medonha, mas não. Ele sabia que ele estava preparando a vinda do Messias. E chega o dia, que não está aqui agora no Evangelho de São João, em que João está com os seus discípulos e Jesus está passando um pouco adiante. Daí João aponta: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo mundo entendeu. Tanto assim que André e João começam a seguir Jesus. E acontece aquele fato interessante, que Jesus percebe que alguém o está seguindo e pergunta: o que é que vocês pretendem? E eles dizem uma desculpa, né? Mestre, onde moras? Daí acompanharam Jesus e passaram toda aquela tarde com Jesus. E uma transformação maravilhosa que aconteceu com aqueles dois homens, que depois ele vai levar, André vai levar para Pedro, vai levar para um outro, para outro, para outro. Era o início da evangelização, com os próprios evangelizados por Jesus, naquele caminho e depois na casa onde Jesus estava hospedado. Esse é o Evangelho. Evangelho não. A primeira leitura do dia de hoje, que está nos Atos dos Apóstolos. Interessante. A liturgia faz um salto e mostra o lava-pés na última ceia. E Jesus, com dor no coração, começa a dizer que o servo não está acima do seu senhor. E o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Só que ele diz: mas eu não digo isso de todos, porque eu sei aqueles que eu escolhi. É preciso que se realize o que está na Escritura. Que ele seria traído, seria morto. E agora ele diz claramente: aquele que come o pão contra mim, levantou contra mim o calcanhar, que era Judas. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. O importante é isso, que eu sou. Jesus está mostrando quem é o traidor, que haveria um traidor e mostra quem é o traidor. Então, essa é algo a mais para eles saberem que Jesus era Yahvé, era o Deus conosco, Filho do Pai, do qual ele falou o tempo todo. Em verdade vos digo, quem recebe que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus sempre refere-se ao Pai. Primeiro, os que me recebem, recebem a mim, mas recebem também o Pai que me enviou. Ele é um enviado e foi um enviado. E a missão de Jesus continua. Ele é um enviado correndo esse mundo de Deus, tentando salvar essa humanidade tão desregrada, tão atônita, tão fora dos eixos. E glória a Jesus que não nos deixa. Não nos deixa. E glória a Jesus que é a misericórdia encarnada do Pai para salvar a todos aqueles que se rendem diante dele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.